acredito na existência de Deus. Na Bíblia diz assim, em minha casa existem muitas moradas. As pessoas se iludem que existe vida só na Terra. Existe vida no planeta, no mundo. Acredito no Deus de Spinoza. Olha, ele existe, só que ele é um invisível, né? A gente não pode ver ele, mas a gente sente. Deus existe. Porque se nós olharmos para a natureza, quem criou tudo isso? Deus, né? Sim, porque uma vez... o fato de a gente estar vivo também. Uma vez aconteceu um problema muito grave comigo e eu pedi a Deus, falei que se o Senhor realmente existe, me prova isso, fazendo com que as coisas melhorem, né? Porque tinha acontecido uma coisa muito ruim. E passado uma semana depois, as coisas mudaram da água para o vinho e eu passei a viver uma outra vida que vivo até hoje. A criação, a vida, eu acordar todos os dias é uma prova de que ele existe. Que alegria grande para mim estar aqui com vocês e também a oportunidade de falar a todos aqueles que nos acompanham pela internet e diversos outros canais. Vocês já viram aí mais ou menos a pegada do que a gente vai tratar durante essa semana, né? Por que não sou ateu? Bem, é muito fácil para mim falar sobre esse tema diante de um público, pelo menos o público que está presente aqui, na sua totalidade é um público cristão, e eu sei que todo mundo aqui acredita em Deus. Qualquer argumento que eu usar aqui vai ser aplaudido. Certamente seria diferente se eu estivesse diante de um público de ateus, de pessoas que não acreditam em Deus, e eu tivesse que argumentar em torno dessa questão. E quando eu decidi tratar esse assunto, foi justamente pensando nessa questão da argumentação, da dificuldade de argumentação que a maioria de nós enfrenta. Não é verdade? Mas a minha preocupação já há muitos anos tem sido essa, né? Nós cristãos, especialmente os jovens, e mais especialmente jovens universitários cristãos, que convivem no meio acadêmico, muitas vezes no meio não cristão, e que são bombardeados pelos conceitos ateus e neo-ateus, evolucionismo, darwinismo, e muitas vezes eu vejo esses jovens acanhados, né, com complexo de inferioridade intelectual, não tem coragem nem de argumentar, e pior do que isso, com muita frequência, nós vemos jovens cristãos, ou cristãos de uma maneira geral, sendo engolidos pelos argumentos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso essa semana. Eu escolhi um texto para começar a nossa reflexão, teremos 5 temas em torno do assunto. Por que não sou ateu? Hoje é o primeiro tema e a gente vai tratar sobre Deus e o neo-ateísmo. E vamos ver um pouquinho desses argumentos que estão por trás de tudo isso. Bem, o texto que eu escolhi não poderia ser diferente, é um texto que fala sobre a fé. Certamente aquela mais clara e objetiva definição de fé que há nas Escrituras, que é Hebreus 11, verso 1. O texto diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Uau! Então a fé significa você acreditar numa coisa para a qual não existe ou da qual não existe nenhuma evidência. É isso que o texto está dizendo? Bem, a gente olha para esse texto, depois a gente estuda tudo que a Bíblia fala a respeito, a gente vai entender que existem basicamente 2 níveis de fé. Existe essa fé aqui é a fé daquelas pessoas que já conhecem a Deus, que já sabem que Deus existe, que já têm um relacionamento pessoal com Deus. Então, para essas pessoas, a Bíblia diz assim, olha, você precisa crer na atuação de Deus em sua vida. Você não precisa ter evidência disso, porque você já conhece esse Deus. Então, você precisa, como você conhece esse Deus, você creia que Ele vai cumprir as promessas dEle, ainda que você não tenha evidência. Então, é nesse nível. Agora, quando a gente fala sobre o nível mais básico da fé, que eu diria, seria o primeiro passo, né, da fé, que é crer na própria existência de Deus, eu não posso simplesmente ceder à ideia de que Deus me deixa totalmente sem evidência. Percebe o que eu estou querendo dizer? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja,
Deus deixou na natureza, no universo, nas coisas criadas, uma marca que o apresenta. Uma marca que serve de evidência de que ele existe. Ou seja, a ideia de que a fé na existência de Deus, a crer que Deus existe, essa fé não é simplesmente um salto do escuro, como muitos dizem. Especialmente os ateus acusam os cristãos e até ridicularizam os cristãos, porque eles se dão a uma fé que é um salto completamente no escuro. Não há evidência. Então aí exige o elemento fé, ou seja, você aceita cegamente sem nenhuma evidência. Isso não é verdade. Crer na existência de Deus não é um salto no escuro. Aqui está uma declaração da Bíblia, a gente vai prosseguir nessa direção. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, Deus deixou evidências de sua existência e da sua ação criadora. A fé na existência de Deus não precisa ser um salto no escuro. Todo mundo entendeu esse primeiro argumento? Está bem claro, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o neoateísmo. O que viria a ser o neoateísmo? Qual é a diferença entre ser ateu e ser neoateu? Basicamente, em termos de conjunto de crenças, não há nenhuma diferença. A questão é que o neoateísmo, o ateu é aquela pessoa que simplesmente não acredita em Deus. Ele é um ateu. E ateus sempre existiram. Sempre existiram. Ao longo das civilizações, ao longo dos tempos, sempre existiram ateus. Acontece que, recentemente, de algumas décadas para cá, inicia-se um movimento de resgate do ateísmo. Os estudiosos aí identificam exatamente, de uma maneira muito específica, a partir do 11 de setembro, com a derrubada das Torres Gêmeas. Então, alguns intelectuais, alguns cientistas, pessoas da comunidade científica, mas eu estou falando assim, desses caras que são, né, os mais célebres cientistas, alguns deles decidem simplesmente fazer de tudo para acabar com a religião. Então, esse movimento se torna praticamente uma missão. Alguns chegam a dizer que se torna uma espécie de religião, né? Se chama neoateísmo. A intenção deles não é simplesmente afirmar que Deus não existe, mas é muito mais do que isso, condenar e tentar derrubar, né, a crença na existência de Deus por parte dos cristãos. Os principais representantes, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens, James Randi e muitos outros. São pessoas que estão preocupadas e realmente ocupadas, empenhadas em condenar a religião, a crença em Deus e ridicularizar, enfim, aquilo que as pessoas pensam a respeito de Deus. O principal argumento do neoateísmo pode ser resumido mais ou menos assim. A ciência tem uma explicação plausível para tudo, e a humanidade não precisa mais recorrer a Deus para explicar ou justificar alguma coisa na natureza e no universo. Pronto. A ciência já explica tudo. E eles, repetidamente, eu tive a oportunidade de não só de olhar o que eles escrevem, mas vi diversas palestras, debates envolvendo esses caras aqui, né? E uma frase muito repetida por eles é: nós não precisamos mais de Deus. Ou seja, não precisamos recorrer a Deus para explicar as coisas da natureza, os eventos naturais, né? Eles dizem que nós, os cristãos, cremos no Deus das brechas. O que seria o Deus das brechas? Bom, aquilo que a ciência não explica, então a gente vai e atribui a Deus. Isso está errado, não é essa a postura bíblica, mas eles dizem isso, né? E eu quero aqui fazer uma confissão que, na verdade, foi a motivação para que eu tomasse a iniciativa de tratar esse assunto. A confissão é que eu andava frustrado e decepcionado comigo mesmo pela minha falta de argumentos, né? Eu sou professor, sou líder religioso e com muita frequência e trabalho com jovens já há tantos anos, né, num contexto universitário, e com frequência fui procurado por um jovem ou outro me perguntando: professor, tal, esse argumento aqui, porque o ateísmo e tal. E eu confesso que muitas vezes eu apelava para a Bíblia, mas me faltavam argumentos, né? Uma frustração. Na verdade, eu sofria até recentemente de um complexo de inferioridade intelectual quando eu me comparava com esses caras aí. Porque eles são realmente cientistas brilhantes. Então, quando eles dizem alguma coisa assim muito impressionante, eu olhava assim e pensava: bom, eu não concordo com isso, mas é capaz de isso aí ser tão brilhante que eu não estou conseguindo nem entender.
Era mais ou menos esse o meu sentimento, né? Deixa eu mostrar aqui algumas frases, né, ditas por eles. Por exemplo, Richard Dawkins. Ele disse o seguinte, falando sobre evolução por seleção natural. A vida resulta da sobrevivência não aleatória de replicadores aleatoriamente mutantes. Veja que ali na tela tem um FRS ali à frente do nome de Richard Dawkins. Significa que ele é membro da Real Sociedade. Isso é um título honorífico para os mais célebres cientistas ao longo da história. Então, esse cara aí não é qualquer um. Então, para ele ter falado isso aí, deve ter uma coisa muito importante por trás, né? E aí ele mesmo diz, né, num artigo que foi publicado no New York Times, ele diz o seguinte: é absolutamente seguro dizer que se você encontrar alguém que afirme não acreditar na evolução, esta pessoa é ignorante, imbecil ou insana. Uau! Ou maligna, mas eu prefiro não considerá-la assim. Ufa, pelo menos não me colocou no maligno aí, né? Mas vejam, essa é a postura desses caras, né? E a gente normalmente se acanha diante dessas declarações. Então, diante dessas declarações e diante dessas argumentações, eu decidi trabalhar um pouquinho nesse tema e, quem sabe, ajudar alguns que precisam de argumentos. Evidentemente, a minha abordagem aqui não vai ser do ponto de vista científico, eu não sou cientista, mas o que eu resolvi fazer? Bom, admitindo que o meu conhecimento é limitado em relação a, digamos assim, ao nível científico desses escritores, desses pesquisadores, eu resolvi ver a opinião de outros grandes homens, pensadores, e cientistas e intelectuais reconhecidos da atualidade. Como é que eles analisam as declarações desses caras? E aí, eu confesso que eu fiquei bastante animado, né? Eu fiquei bastante animado porque aí vem uma coisa que é o que eu quero dividir com vocês durante essa semana, né? Em primeiro lugar, nem tudo o que os cientistas afirmam é científico. Essa é a primeira coisa que nós vamos demonstrar ao longo dessa semana, começando hoje. E, em segundo lugar, crer em Deus, crer na existência de Deus e na criação é uma opção inteligente também. Você não precisa renunciar à sua razão, à racionalidade, para poder aceitar a existência de Deus. É isso que a gente vai ver. Vamos lá, então? Eu pretendo aqui abordar dois argumentos básicos, exatamente desses dois cientistas, né? O primeiro deles, Richard Dawkins, ele meio que resume a sua visão a respeito da existência de Deus no seu livro Deus, um Delírio, God Delusion, que é um livro em que ele tenta mostrar que crer em Deus que Deus é uma ilusão, né, e que crer em Deus é uma coisa sem sentido. O argumento dele se resume nessa frase aí. Existe uma aparência de projeto no universo. Há uma tentação natural para deduzir que há um projetista. Mas essa hipótese suscita um problema maior. Quem projetou o projetista? Isso leva a um raciocínio absurdo. Logo, e agora sim, entre aspas, porque agora vem a frase que está no livro, né? Logo, Deus quase com certeza não existe. Veja só o argumento dele, né? Ele admite que existem evidências de que há um projeto. Os cientistas se deparam com essa realidade. Ao olharem o universo, ao olharem a célula, as moléculas, ao estudarem a biologia, eles veem uma evidência de que há um projeto. Mas eles dizem assim, não caiam na tentação de achar que há um projetista. Porque pensar que há um projetista, então suscita uma pergunta mais difícil ainda. Quem criou o projetista? Então, porque a gente não pode explicar o projetista, a conclusão dele. Logo, Deus quase com certeza, vejam se isso é uma declaração de um cientista. Deus quase com certeza não existe. Isso aqui não é uma declaração incidental do livro de Richard Dawkins. Isso aqui é o argumento central do livro dele. É o argumento central do livro dele. Muito bem. Aí surge em cena um cara chamado William Lane Craig, que é um filósofo cristão, respeitadíssimo,
especialista em metafísica e filosofia do tempo. E ele simplesmente analisa o argumento de Richard Dawkins. E aí ele simplesmente destrói esse argumento. Ele começa dizendo assim, a questão de quem projetou o projetista, ou quem criou Deus, esse é um argumento inválido. Por quê? Do ponto de vista da lógica, e mesmo filosófico, o fato de você não ter uma explicação para o projetista não elimina a possibilidade de existir um projetista. Você percebe aí? Eu vou tentar explicar, ilustrar isso aqui. Eu trouxe aqui um artefato. Imagine um arqueólogo escavando um lugar aí, tal, um sítio arqueológico, e ele vai cavando e tal, e tentando identificar se já passou ali alguma civilização, se tem algum sinal de civilização antiga, etc. De repente ele encontra este artefato. O que acham? Bonito, não? Qual a explicação para isso aqui? Então a questão é a explicação. Qual a explicação para isso aqui? Então, a gente pode encontrar basicamente duas explicações. A questão é qual é a explicação razoável. Então vamos lá. Primeira explicação, para que isso aqui tenha aparecido lá nas escavações. Primeira explicação, a erosão, a chuva, quem sabe os movimentos sísmicos, enfim, os eventos da natureza, o vento e tal, e foi mexendo e tal, e foi desenhando e foi formando e tal, e depois, quem sabe, de centenas de anos, milhares de anos, se tratasse de algum fóssil, né, de ser vivo, se diria milhões de anos, finalmente apareceu isso aqui. Pronto, está aqui uma explicação. Eu pergunto para vocês, essa é uma boa explicação? É razoável imaginar que um negócio desse aqui, árvores desenhadas, as zebrinhas aqui, então, é razoável pensar que isso aqui surgiu pelo acaso? Não é razoável. Então existe uma outra explicação. Estou pensando aqui como o arqueólogo, né, que achou. A outra explicação seria o quê? Bom, se eu encontrei isso aqui, é porque por aqui, há muito tempo atrás, viveu alguma civilização, provavelmente uma tribo indígena, que produziu diversos artefatos, e aqui está uma marca da existência dessa civilização. O que acham dessa explicação? É razoável? Sim ou não? Ela não é só razoável, ela é lógica, ela é evidente. Né? Pela própria realidade, ela se coloca como sendo a única explicação óbvia. Né? Muito bem. Aí eu pergunto para o arqueólogo, e essa tribo, que tribo era? Qual a etnia? Ele vai dizer, não sei. De onde veio? Não sei. Para onde foi? Não sei. Quanto tempo viveu aqui? Não sei. Ou seja, ele não tem uma explicação para a causa disso aqui. Melhor dizendo, ele não consegue explicar, usando o termo ali da citação que eu mostrei, ele não consegue explicar a existência do projetista, mas ele não tem dúvida, ele não precisa ter dúvida de que é um projetista. Ou seja, o argumento filosófico de William Lane Craig, para destruir o argumento de Richard Dawkins, é justamente mostrar que você não precisa de uma explicação para explicar a explicação. Isso aqui é filosofia, né? Se você precisar de uma explicação para explicar a explicação, então aquela explicação não foi boa. Outro exemplo. Um astronauta vai à Lua e ele está passando na face escura da Lua, de repente ele encontra lá um computador, ele encontra, né, peças de tecnologia avançada e tal. É óbvio que a conclusão, a única explicação é de que passou alguém ali, algum ser inteligente por ali e deixou aquilo ali. Embora ele não saiba quem tenha sido, de onde tenha vindo ou para onde foi, isso não invalida a explicação. Né? Percebe? Então, o Richard Dawkins diz, porque a gente não sabe quem foi o projetista, então certamente ele não existe. Ou quase com certeza ele não existe. Esse é um argumento que fica completamente sem sentido. Né? Se cada explicação exigisse uma explicação, isso seria o fim da própria ciência. O que vocês acham? É ou não é? Vamos lá, vamos a um outro argumento para a gente encerrar a apresentação de hoje. Aquele que eu já mostrei e vou destacar agora. Stephen Hawking, como eu disse para vocês, esse cara aqui é considerado por muitos como a mente científica mais brilhante da atualidade. Ele é físico, né? Pense num cara que conhece de ciência, de física, e, enfim, quando ele escreve é quase que uma bíblia, todo mundo acredita. Né? É um cientista. Aí, para explicar a gênese do universo, como eu disse,
Até um tempo atrás se acreditava que o universo era eterno. Hoje esse pensamento já não existe, porque existem evidências empíricas de que o universo teve um começo. Não é suposição, né? Existem observações que revelam, que mostram que o universo está em expansão. A própria observação da coloração da luz, né? Um corpo luminoso que se afasta de nós, ele expande a luz, essa luz tende a ficar avermelhada. Um corpo luminoso que se aproxima de nós, ele comprime a luz, essa luz tende a ficar azulada. Então, essa observação comprova que o universo está em expansão. Além da questão do esfriamento do universo, ou seja, existe uma dissipação de luz. Portanto, se o universo fosse eterno, essa expansão já teria extrapolado. É até antilógico pensar nesse raciocínio, né? Ou seja, ninguém questiona no mundo científico, os cientistas mais sérios não questionam que o universo teve um começo. Mas aí gera um grande problema para a ciência que quer não acreditar na existência de Deus. Se houve um começo, como é que foi esse começo? Se antes do universo existia, então o que existia? Pode falar, vocês estão aqui comigo. O que existia? Nada. Nada. Aí Stephen Hawking desenvolve um raciocínio em que ele chega a esta conclusão, que é o argumento central do seu livro, O Grande Projeto, né? Em que ele diz: porque existe a lei da gravidade, o universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. O que acharam dessa afirmação? Uau! E agora? Aí vem um matemático chamado John Lennox, autoridade, professor de matemática da Universidade de Oxford, a mesma que Stephen Hawking também estudou. Ele vai e refuta de forma brilhante o argumento central do livro de Stephen Hawking. Qual é a refutação para esse argumento? Então, John Lennox consegue identificar basicamente 3 contradições lógicas, 3 contradições evidentes no argumento central dele. Primeira contradição. Qual viria a ser a primeira contradição? Está aí a mesma frase, eu só destaquei algumas palavras, né? Porque existe a lei da gravidade, o universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. Espera aí. Existe alguma coisa para que algo possa passar a existir do nada? Eu preciso explicar a contradição que existe nisso aqui? Não preciso. Está evidente. Então quer dizer que foi do nada, mas era nada assim, já existia alguma coisa. E nada no pensamento de Stephen Hawking é nada mesmo, né? Antes do famoso Big Bang, né, que era um ponto infinitesimal, um ponto menor do que um átomo, e ali estava concentrado todo o universo, explodiu, ou seja, era nada, explodiu e tudo veio à existência. Esse tudo aqui envolve matéria, energia, tempo e espaço. Até o tempo e o espaço vieram a existir a partir desse começo. Então, antes disso, era nada mesmo. Aí, no argumento central do livro dele, ele diz: veio a existir do nada. Por quê? Porque já existia algo. Contradição, óbvia, né? Não preciso explicar muito. Uma outra contradição. Porque existe a lei da gravidade, o universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. Isso aqui também nos coloca diante de uma impossibilidade lógica. Deixa eu ilustrar aqui, talvez eu devesse trazer uma coisa melhor para ilustrar, mas com as minhas mãos mesmo aqui. Você pode até pensar de forma racional assim: X criou Y. Ok? A causa, ela tem que preceder o efeito. O efeito, ele vem depois da causa. X criou Y. Mas o que Stephen Hawking está dizendo aqui é que X criou X. Ou seja, X veio à existência porque X o criou, mas a causa tem que preceder. Quer dizer, antes de X existir, X criou Y. Criou X. Não vou querer confundir mais vocês, não. Eu acho que está muito fácil de ver uma contradição lógica, absurda, chega a ser hilário, né? Antigamente, quando eu olhava isso assim, eu pensava assim: nossa, eu acho que o pensamento é tão alto que eu não estou conseguindo chegar lá. Aí eu não tinha coragem de argumentar. Hoje eu estou vendo que os grandes intelectuais, outros cientistas, outros pensadores, olham e veem essas contradições tão óbvias, tão evidentes, né? E uma terceira contradição que está na declaração central de Stephen Hawking. Ele diz: porque existe a lei da gravidade, o universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. Então, espera aí. É nada, né? Não tinha nem
Nem o quê? Nem matéria, nem energia, nem tempo, nem espaço. Mas já existia a lei da gravidade. Porque existe a lei da gravidade, o universo veio a criar-se do nada. Como é que pode haver uma lei natural antes que exista a natureza? Isso é uma impossibilidade lógica, racional. Uma lei, ela existe em função de um sistema ao qual ela se aplica. Na verdade, a lei é, digamos assim, é uma forma de você sistematizar ou observar o comportamento padrão dentro de um sistema natural. Não pode existir uma lei antes que o sistema exista, antes que a própria natureza exista. Ou seja, isso aqui pode-se dizer assim, é o absurdo do absurdo do absurdo. O que vocês acham? Faz sentido o que eu estou falando ou não faz? Então, John Lennox, ele desenvolve essa contradição no argumento central de Stephen Hawking. Muito bem. Com isso em mente, eu repito o que eu falei lá no comecinho, que é o meu objetivo central com essas apresentações aqui. Vocês perceberam que eu não vou me meter a cientista, eu não vou me meter a eu aqui explicar os fenômenos naturais, porque não é minha área. Eu estou apenas fazendo digamos assim, uma análise dos argumentos e vendo que outros célebres pensadores, como eles interpretam tudo isso. Aí eu volto à minha proposição inicial, que pode ser resumida nisso aqui. É essa mensagem que eu quero deixar com você hoje e ao longo desta série. Primeiro, nem tudo o que os cientistas declaram é científico. A gente não precisa ter um complexo de inferioridade intelectual quando a gente ouve esses argumentos que parecem que estão tão acima da nossa capacidade que a gente se acanha. Não, nem tudo que os cientistas declaram é científico. E, em segundo lugar, crer em Deus e na criação é uma opção inteligente. Especialmente a partir de amanhã, nós vamos ver aqui os argumentos em favor da existência de Deus. E a gente vai ver como são argumentos lógicos, que fazem sentido e são inteligentes. Bom, eu quero terminar com um texto da Bíblia, Romanos capítulo 1, verso 20, que sintetiza isso aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, verso 20. Aí eu termino fazendo uma pergunta retórica, né? Como duvidar? Como duvidar? Eu não preciso dar um salto no escuro, como se a fé fosse uma coisa totalmente sem evidência. Eu não preciso me acanhar diante dos argumentos brilhantes dos cientistas, que não acreditam na existência de Deus. Eu posso sim exercer o meu raciocínio, a minha racionalidade. Deus me fez um ser racional, pensante, Ele não vai jogar isso no lixo, naquilo que é de mais elementar, que é crer na existência dEle. Aí a pergunta com a qual eu finalizo é essa: como duvidar? Pode parecer simplório, mas de fato não é. Quando você olha o universo e você começa a entender melhor o funcionamento do universo, quando você olha a natureza, quando você olha as plantas, com toda a deformação que o pecado já provocou sobre isso, existe uma marca da existência de Deus. Como duvidar? E a gente vai ouvir uma canção que fala sobre isso. As ondas do mar quebrando em uma praia, o veludo azul do céu bordado de estrelas, cores diluídas em uma floresta, cachoeira soando como grande orquestra, as lágrimas do orvalho desenhadas em uma rosa,
gosto açucarado de um favo de mel, o amanhecer pintado em tom pastel. Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos? Como duvidar de um ser que me faz respirar, comanda os planetas e se importa com as palavras que eu falar? Como duvidar? A grandiosidade de uma montanha, o trabalho árduo em um formigueiro, um arco-íris rasgando o céu cinzento, dunas esculpidas pelo sopro do vento, o sol se escondendo no horizonte distante, a poesia existente em um nascimento, a brisa balançando uma rede na varanda, o som de crianças brincando de ciranda. Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos? Como duvidar de um ser que me faz respirar, comanda os planetas, mas se importa com as palavras que eu falar? Como duvidar? Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos? Como duvidar de um ser que me faz respirar, comanda os planetas e se importa com as palavras que eu falar? Como duvidar? Como duvidar? Obrigado, Marcel. Obrigado, Clevinho. Como duvidar? Fica aqui esse pensamento para a gente terminar a reunião de hoje, de que crer na existência de Deus e crer na criação é uma opção extremamente inteligente, racional e faz muito mais sentido. Que Deus nos ajude a termos essa fé, essa certeza muito bem consolidada em nossa mente e nosso coração. Vamos terminar com uma oração? Santo Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos assegura da Tua existência. Obrigado porque, apesar de sermos bombardeados com argumentos às vezes tão complexos, às vezes parecem fazer sentido, negando a Tua existência, quando na verdade eles representam apenas a loucura humana.
Como é bom perceber que Tu nos criaste como seres inteligentes e racionais e nós não precisamos abrir mão da nossa inteligência, da nossa racionalidade para acreditar em Ti e termos um relacionamento pessoal contigo. Fortalece essa experiência na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.